Muito bem, vamos falar um pouco de gestão de mudanças, então, que é um tema que está na agenda praticamente de todas as empresas. Inclusive, há 3 semanas atrás, o Gartner Group soltou um white paper, né, muito interessante, falando da predisposição dos CEOs de manter investimentos em tecnologia. E eles estão percebendo que esses investimentos em tecnologia, eles já não podem ser mais considerados somente uma questão de tecnologia ou uma questão de hardware, software, mas talvez uma composição que envolva esses componentes, mas também o componente humano, a questão da própria mudança e da evolução da cultura organizacional. E foi muito interessante dizer que esse CEO dizendo o seguinte: olha, a gente só quer investir agora na área de tecnologia quando a gente tem segurança de que a mudança de fato vai acontecer. E a gente vai ver alguns dados aqui que mostram que você pode ter um projeto muito bem sucedido em termos de prazo, de custo, de qualidade, ou todas aquelas áreas de conhecimento, dimensões do PMI, e, entretanto, do ponto de vista de negócio, ele não trazer o resultado que se espera. Refletindo um pouco sobre essa questão, do ponto de vista antropológico, por que é tão difícil para o homem mudar, né? Então, o homem, quando estava se organizando nas primeiras comunidades, ainda muito primitivas, basicamente o homem era caçador e coletor. E o homem, de vez em quando, por ser caçador e coletor, era nômade. E, de vez em quando, ele precisava mudar. Quando exauria uma área de alimentação, ou quando tinha algum risco naquela área, ele precisava buscar novas áreas para sustentar a sua comunidade. E ao buscar essas novas áreas, o que acontecia? Ele tinha um tremendo risco de ou não encontrar uma nova área capaz de sustentar toda a sua comunidade no tempo hábil, ou ao encontrá-la, essa área já está sendo ser ocupada por uma outra comunidade, que levaria seguramente a embates e muitas vezes de forma violenta até ao extermínio daquela comunidade. Então, mudar representava um risco enorme para o ser humano naquela época. Quando o homem dominou a agricultura e a pecuária, o que aconteceu? Ele pôde, pela primeira vez, estabelecer as cidades. Ele pôde se fixar e não ter mais tanta necessidade de mudar. A consequência disso foi que você passou a ter uma área muito privilegiada, mas, ao mesmo tempo, uma área que atraía, então, a atenção de outros grupos. E para manter a segurança daquela sua comunidade, que cada vez ficava mais sofisticada, mais organizada, o que se fazia? Você construía muros em volta daquelas cidades. Então, estar dentro de uma cidade murada significava segurança, significava um certo conforto, e estar fora significava um sério risco. Quando essas cidades cresceram muito, os camponeses, né, os trabalhadores mais braçais moravam aonde? Do lado de fora da cidade. A nobreza morava do lado de dentro. Eles só iam para dentro da cidade quando tinha um risco qualquer. E a verdade é que estes muros, embora originalmente fossem muros físicos, eles ainda existem no inconsciente coletivo, nós ainda trazemos uma percepção que estar numa zona de conforto é estar dentro dessa nossa zona murada. E ultrapassar muros tem uma representação muito forte para o ser humano, ainda hoje, de risco e desconforto. E é muito interessante ver essa frase do Darwin, no seu estudo da seleção natural das espécies, onde ele diz que o homem ainda traz em sua estrutura física a marca indelével de sua origem primitiva. Então, de uma certa forma, nós todos, o inconsciente coletivo, ele é algo que vai sendo construído ao longo do tempo. Então, não só fisicamente, mas também na nossa psique coletiva, a gente tem essa influência de todo o nosso passado. E o que nos leva a crer que a mudança, ela ainda significa, até hoje para o homem, risco e desconforto. Mesmo quando é aquela mudança que você planejou, você sabe que mudar é descobrir coisas novas. E vão ter coisas muito boas, mas também vão ter coisas ruins. Você mudou para aquele apartamento que você sonhou, mas descobriu que o seu vizinho do lado
dar algumas festas assim até altas madrugadas, ou que sempre vai ter alguma coisa que vai gerar algum desconforto, ou que a padaria da esquina que você adorava, agora fica a 3 quadras e o pãozinho não é tão bom quanto era antes. Então você precisa se adaptar, na verdade é essa. E é muito interessante que, do ponto de vista histórico, esse é um tema que vem sendo estudado e há muito tempo. Vários filósofos falaram sobre mudança, e o filósofo que mais comentou sobre isso foi esse cara aqui, o Heráclito. E ele cunhou 2 frases que são muito interessantes. A primeira é que nada existe de permanente a não ser a mudança. Então, já 500 anos antes de Cristo, Heráclito refletia sobre isso e percebia, o mundo está em frequente mudança. E essa mudança, na verdade, ela é tão profunda que mesmo vocês que estão aqui há talvez meia hora ou um pouco mais, já não são as mesmas pessoas que entraram aqui há meia hora atrás. A estrutura física de vocês mudou. Algumas células morreram, outras células nasceram. Os micro-organismos que habitam o nosso corpo também se reproduziram, outros morreram. Do ponto de vista de conhecimento, algumas reflexões, algumas considerações novas fazem parte do seu acervo de conhecimento. Então, o mundo está em constante mudança, mas nós também estamos. E por isso ele cunhou essa outra frase, que diz: ninguém se banha no mesmo rio 2 vezes. E é interessante refletir sobre isso, porque a primeira vez que eu vi essa frase, a primeira coisa que eu pensei foi, é claro, o rio significa movimento constante. E, de fato, aquela gota d'água naquele contexto que está passando ali em frente a você, jamais passará novamente daquela maneira e naquele contexto. Mas se você refletir bem, mesmo que fosse não um rio, mas uma piscina, um ambiente completamente controlado, mesmo que esse ambiente não mudasse, você está mudando o tempo inteiro. Então, Heráclito, que foi um grande filósofo que refletiu e que mais escreveu sobre essa questão da mudança, já há 2.500 anos atrás, cunhava essas frases e trazia à tona essa reflexão tão profunda sobre o processo de mudança para o ser humano. E Darwin também já percebia que, da mesma forma que o processo de seleção natural, ele seleciona aquele que melhor se adapta e não o que é mais forte ou mais inteligente, para o ser humano é a mesma coisa. E nas organizações não é diferente. E para os nossos consumidores também não é diferente. Quem sobrevive é aquele que melhor se adapta, aquele que tem uma melhor capacidade de ser flexível diante das circunstâncias, ou ter uma taxa de resiliência alta, quer dizer, dada uma certa pressão que mexe com as circunstâncias, ele conseguir rapidamente ressignificar aquela situação e reencontrar o seu ponto de equilíbrio e seguir da mesma maneira que ele estava antes. Então, mesmo quando você muda, que é forçado a mudar, você vai, com o tempo, se você conseguir se adaptar à situação, você vai sobreviver, vai ser muito mais fácil. Se você não se adaptar e chegar num extremo de falta de adaptação, talvez você queira, talvez até promover uma outra mudança, né? que pode ser ou mudar fisicamente, mudar daquele lugar, ou mudar de estilo de vida, ou mudar de carreira, ou mudar de qualquer outra coisa, como consequência da sua falta de adaptação. Então, sobrevive aquele que se adapta. Essa é uma palavra importantíssima quando a gente fala em mudanças. E o que mudou, então, né, de Heráclito para cá? Na verdade, não precisamos nem ir tão longe, mas mudou do último século para cá, na última década, nos 2 ou 3 últimos anos. O que mudou foi a velocidade com que as mudanças estão acontecendo. Notem bem que, enquanto o telefone precisou de 76 anos para atingir 50 milhões de usuários, a internet precisou de apenas 4. E para a gente não ficar num mundo que é tão distante, vocês devem lembrar da Instagram, que recentemente foi vendida por um valor bilionário, uma empresa que não tinha 2 anos de existência, não tinha 2 anos. Alguns dados interessantes, se a gente pensar bem, hoje já se vende por dia uma quantidade de iPhones maior do que a quantidade de crianças que nascem no mundo inteiro. E o reflexo disso é que os consumidores, o hábito de consumo, o nosso hábito de relacionamento, ele também está mudando. Alguém falou nas redes sociais. Se nós já nos relacionamos de uma forma diferente através das redes sociais, estamos reencontrando velhos amigos, pessoas que a gente não falava há muitos anos,
para a geração mais nova, né, mesmo a geração Z, a geração Y e Z principalmente, mas mesmo a Z, é impressionante como eles têm um hábito de relacionamento completamente diferente. Quase não conseguem mais viver sem esse tipo de coisa. E a partir do momento que todo esse processo de relação social, virtual, passou para os smartphones, aí então é que houve uma consolidação completa. Esse cara fez um estudo muito interessante num livro chamado Managing the Speed of Change. O nome dele é Daryl R. Conner, e ele estudou basicamente em culturas estáveis qual é o comportamento humano, como é que as pessoas respondem a um processo de mudança. É claro que isso precisa ser contextualizado, e isso vai variar de cultura para cultura, vai variar mesmo dentro de um país como o nosso, de região para região e até de empresa para empresa. E talvez dentro de uma mesma empresa, de departamento para departamento, dependendo do estilo da liderança e da cultura organizacional. Mas, de uma maneira geral, a gente percebe que esses números, eles refletem muito a realidade. Apenas 10% das pessoas aceitam a mudança de imediato. São aqueles early adopters, aquelas pessoas que surge alguma coisa nova, elas estão sempre engajadas, ou existe uma mudança qualquer organizacional, a pessoa se adapta muito facilmente. Agora, notem que 60% das pessoas precisam de algum convencimento. 40% precisam de muito convencimento. Precisa de existir um propósito muito claro, um significado muito claro para que essas pessoas se adaptem àquela nova realidade. E tem um grupo de 30% que são pessoas que só se adequam a essa nova realidade, a um processo de mudança, depois que ele está totalmente consolidado. Em TI também não é diferente. Em TI você vai lá implantar um sistema, por exemplo, de BI. E aquele sistema ele vai substituir um conjunto de planilhas. Só que por trás daquelas planilhas existia uma pessoa cujo motivo de viver na organização era todos os dias ficar até as 9h30, 15 para as 10, para fazer aquela planilha, porque a empresa não pode funcionar sem aquela planilha. No dia seguinte, aquela planilha tem que estar na mesa do chefe, na mesa do diretor, porque ele vai gerir a empresa a partir daquela planilha. E aí chegam vocês de TI, e chegam com um novo sistema de BI. Como é que esta pessoa recebe vocês? Que beleza, este BI vai substituir minhas planilhas, eu sou o ser mais feliz dessa organização agora. É assim? Não, de jeito nenhum. Ao contrário, o que ele puder fazer para evitar, se ele não estiver nesse grupo de 10% aqui, o que ele puder fazer para evitar que aquela planilha desapareça, que é o que dá sentido à vida dele dentro da organização, que é o que faz com que ele exista, que é o muro virtual que o protege, que o coloca na zona de conforto, que evita que ele tenha risco, que o risco dele perder poder e importância, relevância dentro da organização, seja agora, de uma certa forma, colocado na vitrine, né, e venha a expô-lo. Esse processo de mudança, ele vai ser muito profundo para essa pessoa. E é por isso que muitas vezes você volta na organização um ano depois, milhões de dólares investidos depois, e você vê que aquelas planilhas não eram planilhas Excel como você pensava. Era uma espécie de planilha JSON, aquele elemento que não morre nunca, né? Você mata 2, 3 vezes, ele renasce, ele ressurge. Um ano depois você vai na empresa e aquelas planilhas estão de volta. E aquela pessoa vai lhe dizer, mas sabe, eu não estava muito seguro do sistema, então eu fiz as planilhas para ter certeza do número do sistema. E agora todos os dias ele entrega a planilha e o relatório de BI, que é para o chefe ter certeza de que aqueles números estão consistentes. Então, se você tem as planilhas e o relatório de BI, talvez você não precise de um dos dois. Ou talvez você esteja vivendo o fenômeno da resistência, da falta de adaptação ao novo. Entrando no universo de TI especificamente, alguns números de um benchmark que é feito pelo PMI Brasil todos os anos. Esses números são de 2009, mas os números de 2011 são praticamente os mesmos. O que tem ali talvez seja um desvio técnico só. E esses são números... Tem alguém aqui que é de PMO, né? Quem é? Você é PMO? PMO? Legal. Essas são as razões que levam a implantações de PMO ao fracasso. E olha que número interessante. 2/3 dos fracassos são atribuídos a resistências e questões culturais
que não foram tratados adequadamente. 2/3. Mas é muito comum a gente ouvir de empresas que estão instalando o PMO que a maior dificuldade vem a ser a resistência. Às vezes a resistência até dentro da área de TI. As pessoas de TI que começam a enxergar o PMO como uma ameaça, porque agora a sua zona de conforto será invadida, você vai ter que reportar alguns números. Às vezes o próprio usuário, a organização que não entende o papel do PMO. Então tem muito a ver também com esses outros fatores aqui, como a falta de autoridade do PMO, a autoridade que tem que ser concedida pela organização, pela posição legítima de ter um PMO, ou que tem muita relação com a falta de patrocínio da alta administração. Nós vamos ver aqui daqui a pouquinho que o patrocinador, ter um patrocínio, ter alguém que guia, que lidera o processo de mudança, é fundamental para que você tenha um bom resultado. Esses aqui são os 5 problemas mais comuns citados nesse mesmo benchmark. Esse benchmark abrange mais de 500 organizações. E o número 1 é comunicação. Eu acho que se a gente sair desse benchmark, fizer qualquer outra pergunta, fizer um benchmark de casamento, né? Qual o problema mais comum? Comunicação. Se é um benchmark de relação pai e filho, problema mais comum. Qualquer coisa que envolve o ser humano, comunicação talvez seja o nosso grande desafio ainda. Mas dentro das organizações está muito claro que projetos, para serem bem-sucedidos, precisam cuidar melhor da sua comunicação. E se nós olharmos bem, mesmo os outros fatores, todos eles podem ter uma relação direta com a questão de gestão de mudanças. Que é claro que o prazo, ele pode ser já um natimorto. Ele já, se foi mal estimado, né, você já no primeiro dia do projeto, você já sabe que aquele prazo não será cumprido. Ou se ele foi imposto, alguém disse para você, vamos instalar um sistema, por exemplo, de GED. Né, você tem 3 meses para fazer. Você já sabe que não vai dar, nos 3 meses você vai entregar talvez uma parte, mas você não vai conseguir promover integralmente a mudança. Mesmo porque, por exemplo, para a GED, a mudança organizacional é muito mais complexa do que instalar o sistema. E o que a gente percebe é que muitas vezes o prazo, ele tem então um lado que é completamente lógico. É uma falha lógica de planejamento. Mas muitas vezes também ele tem um aspecto que não é lógico, mas é psicológico. É aquela pessoa que olha para o escopo e diz, muito legal isso aqui, está super bacana, mas olha, eu gostaria que essa tela tivesse cabeça para baixo, que tivesse uma florzinha nesse relatório, que tivesse mais esse cabeçalho aqui. Sem esse cabeçalho aqui não dá para ler esse relatório. Aliás, essa coluna tinha que ser um pouquinho mais para cá. Que são mudanças que não tem nada de lógico, mas são quase que boicotes, muitas vezes, que não são conscientes, mas que vão naturalmente, com mudanças frequentes no que você tem que fazer no projeto, afetar o prazo. E assim como o escopo, a própria definição do escopo, na verdade, todos esses aqui têm uma relação muito íntima com a gestão de mudança, ou com o processo de mudança, ou até com a falta da gestão de mudança. Essa aqui é uma radiografia interessante. Vejam como a gente ainda tem muito para evoluir em termos de projetos, né? O Gartner Group diz que 70% dos projetos falham no cumprimento de cronograma, prazo, né? Custos e meta de qualidade. 70%. Não é um número pequeno, é um número bastante expressivo. O Chaos Group, ele divulgou esse outro número, que 50% dos projetos de TI são cancelados. Tem uma parcela muito grande de projetos que só entram no portfólio, entram no planejamento e sequer começam a ser executados. Não sei se isso acontece com vocês, mas é muito comum nas organizações. Os projetos, às vezes, começam, param, né, são postergados e nunca mais voltam à tona. Outras vezes, sequer começam. Mas eu acho que esse número é interessante também, o outro número, que 82% são entregues com atraso. E aí são atrasos em relação ao primeiro prazo que foi dado. No outro dia eu fui numa organização e eles me disseram, aqui nós acertamos 90% do prazo dos nossos projetos. E eu falei, uau, 90%? Eu ainda não tinha visto uma organização com essa taxa de acerto. Mas depois eu percebi que, na verdade, os projetos eles tinham uma quantidade de repactuações dos seus prazos assim, enorme, às vezes 4, 5 repactuações. Assim fica mais fácil de ter 90%, né? Assim dá 100%, né? Sabe por que não dava 100%? Depois eu perguntei isso. Falei, mas então não tinha que dar 100%, né? Aí eu falei assim, não, porque tem alguns que chegam a um ponto que não dá mais para negociar, são esses 10%.
o negócio já fica, né, dá vergonha para o cara renegociar. Mas eu acho que esse número aqui é o mais preocupante de todos. É um estudo da KPMG que mostra que menos de 40% dos projetos atingem seus objetivos de negócio um ano depois de concluídos. Então, esse é o caso daquela planilha JSON. É aquela planilha que renasce, aquele processinho que você acha que você mudou, mas um ano depois você volta na organização, ele não mudou. Ele renasceu de alguma forma, ele está vivo novamente. E isso é preocupante, porque os seus indicadores de projetos, por exemplo, você concluiu o projeto no prazo, no custo, na qualidade, ele tem a integração que você precisava, ele tem o escopo que foi desenhado originalmente, mesmo que você não use integralmente. Quer dizer, todas as variáveis que, a princípio, você leria e interpretaria como variáveis de sucesso da implantação de um projeto, elas podem estar equivocadas quando você olha este projeto em relação ao resultado de negócio um ano depois, que é bem mais grave do que lá no pós-implantação, você ainda tem, né, uma certa vontade, ou você está meio que compelido o projeto meio que te arrasta a cumprir. Mas um ano depois a situação é um pouco mais complexa, porque todos aqueles resistentes à mudança já ganharam tempo suficiente para alterar a natureza daquele projeto e voltar a uma situação anterior, que era a situação de conforto que ele se encontrava. Então, esse talvez seja o número mais impressionante, que nos leva a crer que a gestão de mudanças, ou cuidar desse aspecto humano, a gente chamou o nosso livro de Gestão de Mudanças, o fator humano na liderança de projetos, e cuidar desse aspecto humano é um fator crítico para o sucesso de projetos. Voltando para a teoria de gestão de mudanças, a gente gosta mais de chamar de gestão de mudanças humanas, porque elas acontecem primeiro no ser humano. Algumas organizações chamam de gestão de mudanças organizacionais, porque, de fato, depois elas têm que se transformar em mudanças organizacionais. Mas elas acontecem primeiro em cada um. Depois que acontecem em cada ser humano, ou pelo menos num grupo significativo, é que elas acontecem na organização. E é por isso que a gente chama de gestão de mudanças humanas. Mas, basicamente, se tivesse que ter uma definição para a gestão de mudanças, seria planejar, aplicar, medir e monitorar todos os aspectos, né, da atmosfera humana em um projeto ou num processo de mudança. Com o objetivo de não só você atingir as suas metas, mas, se possível, você ultrapassá-las, né? Meta boa não é aquela que você atinge, mas é aquela que você vai além, que você consegue entregar um resultado ainda melhor. E a gestão de mudanças, ela ajuda muito nesse aspecto. Esse aqui é um desenho do perfil de resposta positiva a um processo de mudança. Então, todos nós temos algumas características que, quando são natas, por exemplo, alta resiliência, flexibilidade, uma atitude otimista, perseverança, o bom humor, elas ajudam muito a você ter um perfil positivo de resposta a uma mudança. Mas como nem todos nós somos assim, a gente tem algumas dessas, mas nem todas, a gestão de mudança ela vem para estimular algumas. Eu vou destacar só as que estão em azul, porque são muitas. A comunicação, por exemplo, você gerar uma boa comunicação que está embasada num senso de propósito, a pessoa consegue entender o porquê daquela mudança. Se ela não entende o porquê daquela mudança, fica muito difícil ela se sentir comprometida com aquilo. A gestão de conflitos. Os conflitos fazem parte da nossa vida, é impossível, não existe relação sem conflito. Nós temos conflitos com as pessoas que nós mais amamos, com os filhos, com os amigos, com a esposa, com os pais. Imagina, né, dentro de uma organização, você vai ter conflitos naturais. Então, a questão não é não ter conflitos, a questão é gerir bem esses conflitos. A questão é tentar reduzir o grau de desgaste que um conflito traz e evitar que ele se transforme numa crise. O estímulo à criatividade, que é tão importante, né? Se você não considera a criatividade num processo de mudança, primeiro você tem baixo engajamento. Você está dizendo para as pessoas que elas não podem pensar, que elas não têm nada a agregar, que elas não têm nada de novo a trazer para aquela mudança. Se você considera, você tem um grau de engajamento muito maior. E, por fim, ter abertura para a participação. A gente vai ver que existem dois tipos de mudança. A mudança que considera o ser humano, que ouve o ser humano,
ela tem muito mais chance de trazer um bom resultado do que aquela que é pura e simplesmente imposta. Essa aqui é uma visão muito interessante do que é uma mudança. A mudança, ao contrário de um projeto que tem um prazo bem definido, ela é uma jornada. Você começa aqui com um determinado desempenho, tem um motivo para você que te leva à mudança. Você vai passar pelo que a gente chama de vale do desespero, né? O momento que você começa aqui a mudança, ela gera uma queda de produtividade natural, um choque, né, com aquela realidade. É como você, quando muda, nos primeiros dias a sua casa está cheia de caixas, né? Você vai procurar uma meia, você não acha. Acha o perfume, mas não acha a meia, né? As coisas mais básicas estão dispersas pela sua casa e você tem muita dificuldade de colocar a sua vida em ordem. Da mesma forma, numa organização isso acontece. E quando o projeto termina, isso não quer dizer que a mudança esteja consolidada. Ao contrário, para que você alcance um desempenho superior ao que você estava após a mudança, essa mudança vai precisar de uma sustentação, até para que você não volte ao modelo operacional anterior, né, aos seus velhos hábitos. Existem, como eu disse, duas estratégias, existem várias, mas duas que são clássicas estratégias de mudanças. A primeira delas é a mudança impositiva. É aquela que muitas vezes acontece em nossas vidas, a gente não pode evitar, algo que simplesmente acontece, a gente tem que se adaptar. Então pode ser desde um terremoto, por exemplo, né, uma tempestade que te impede de fazer aquela viagem que você sonhou. Mudou, amigo, as condições mudaram, não tem o que fazer, você só tem que se adaptar. Mas nas organizações isso também acontece. E quando isso acontece nas organizações, você vai perceber que o grau de engajamento das pessoas é muito menor. São aquelas mudanças feitas por decreto. O presidente decretou, o diretor decretou, o gerente decretou, alguém que tem o poder disse, a partir de hoje nós somos assim. E não se preocupou em promover o engajamento. Essas organizações, frequentemente, são organizações que não têm alma, não têm vida. As pessoas não sentem que elas fazem parte daquilo, porque tudo é imposto. Esse é um fenômeno que o professor Paulo Gaudêncio define num livro chamado Man at Work. É um livro fininho, está na bibliografia do nosso livro. É um fenômeno que ele descreve como a coisificação da pessoa. Você trata a pessoa como coisa, né, tem uma elite pensante, uma casta privilegiada, que é capaz de raciocinar, e só ela é capaz de dizer a direção que você tem que tomar, e você pura e simplesmente tem que produzir, 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 e você vai chegar, então, talvez até um nível de produtividade alta, mas vai ser a produtividade que nós chamamos de produtividade repetitiva. Produtividade repetitiva faz com que você aperte cada vez melhor aquele parafuso. Mas você só vai apertar o parafuso. Você jamais vai refletir sobre a necessidade do parafuso existir. Que é o grande manancial que existe de transformação das organizações. Não é o diretor, o presidente que está lá em cima, que não aperta parafuso, que vai saber qual é a melhor maneira de apertar aquele parafuso. Mas é quem está na ponta operando. No caso de vocês, por exemplo, quem melhor pode saber como aproveitar a tinta para pintar um cenário do que aquela pessoa que pinta cenário todos os dias? Quem melhor pode encontrar o rumo de conduzir um ou outro processo de produção do que quem opera? Não vai ser um diretor que está mais distante daquela operação, que não está no dia a dia em contato com aquilo. Então, essas organizações que têm um processo impositivo, elas perdem esse lado mais humano. Então, elas deixam de ter a produtividade criativa. A produtividade criativa é aquela que faz com que todos os dias o corpo funcional olhe para os seus processos e reflita sobre a melhor maneira de fazer. Eles têm abertura para a participação, eles estão engajados e comprometidos com os objetivos de negócio daquela organização. Então, eles não são coisas, eles são seres pensantes, tal qual aqueles que estão nas faixas hierárquicas superiores. As mudanças impositivas, elas levam a um fenômeno que nós chamamos de missa de corpo presente. É um fenômeno que vocês já devem ter observado, são pessoas que deixam a alma em casa, mandam o corpo para o trabalho, o corpo vai produzir alguma coisa, naturalmente, mas vai produzir dentro do seu limite, porque o corpo não pensa. A alma, sim, traz
a sua possibilidade de criação, de revolução, de transformação. Eu gosto muito desse termo porque ele representa muito bem o que a gente quer passar. Na psicologia, esse termo é descrito como presenteísmo, que é diferente do absenteísmo. O absenteísmo você consegue quantificar. Quantas pessoas não foram trabalhar, não vieram ao trabalho hoje? Quantas pessoas estão doentes desse grupo? Você consegue classificar, qualificar o absenteísmo. E o presenteísmo? Quantas pessoas trouxeram a alma para o trabalho? Esse vai ser mais difícil você medir, né? Mas a verdade é que isso faz uma diferença enorme. Organizações sem alma não têm vida. As pessoas, frequentemente, essas organizações são organizações marcadas por um tremendo individualismo, uma disputa constante por cargos, quase que vale tudo, né? Vale dedo no olho, soco na boca do estômago, todo tipo de tramóia, né, pode acontecer. Um sujeito não senta na cadeira antes de olhar para ver se alguém não botou um prego ali para ele, não tem alguma coisa, uma pegadinha esperando por ele, né, o tempo inteiro ele está desconfiado e desconfortável com o que está acontecendo. Por outro lado, existem estratégias de mudança que são as que nós chamamos de negociadas ou participativas. E aqui presta atenção, participativa não quer dizer democrática. As organizações não são democráticas, não podem ser democráticas. Elas precisam ser hierárquicas. Democracia quer dizer o regime do povo. Então imagina o seguinte, vamos fazer uma novela nova, junta todos os funcionários aqui, vamos agora discutir qual vai ser o tema da novela. Quem são os atores dessa novela? Você imagina o processo como seria. É impossível você gerir uma organização dessa maneira. Ao contrário disso, você cria um estilo participativo que para determinadas coisas você quer sim, você quer a participação das pessoas, você quer ouvi-las. Elas são importantes, elas têm informação e elas têm criação para dar. Elas vão entregar um pouco dessa alma pensante de algo que vai trazer valor a essa organização. A consequência natural dessa estratégia de mudança, principalmente quando você vai fazer uma mudança mais radical e que as pessoas são envolvidas de fato, são comunicadas, são consideradas. Às vezes não podem ser envolvidas diretamente. Por exemplo, você vai fazer uma reestruturação por uma questão de mercado, você precisa ter uma crise, né, generalizada, você precisa fazer uma redução de 5% da sua força de trabalho. Não dá para ser tão participativa uma mudança dessa, mas dá para você considerar o componente humano e você criar determinados aspectos do processo de mudança que facilitem a vida daquelas pessoas que estão saindo, desde você fazer uma demissão com dignidade, oferecendo, às vezes, um outplacement, às vezes um pacote, às vezes uma extensão do seu plano de saúde, alguma coisa que considere que as pessoas vão perceber que houve por trás ali, mesmo que não seja diretamente com a gente que está sofrendo a mudança, houve um processo de negociação e o ser humano foi envolvido. E isso traz realmente um engajamento, um comprometimento grande. Principalmente quando a gente está falando da mudança mais radical que pode haver para um profissional, que é o encerramento não planejado da sua relação de trabalho com a organização. Então, nesse momento, sofre muito quem está sendo desligado, sofre muito quem está fazendo o desligamento, e quem já teve que fazer uma demissão sabe quão duro isso é, mas sofre também quem fica na organização, porque quem fica se solidariza. E essa é uma mudança que você se coloca no lugar do outro, né? De refletir, puxa vida, né? Amanhã pode ser que isso aconteça comigo. E quando você percebe que aquilo acontece com dignidade, de uma forma bastante íntegra e que as pessoas são tratadas como seres humanos, você se tranquiliza um pouco. Você sabe que se acontecer um dia com você, esse acidente de percurso, você vai ser tratado da mesma forma. Essas são organizações que criam uma verdadeira alma, um espírito, né, de pertencimento profundo. São aquelas organizações que você vê que as pessoas estão completamente dentro da organização. E uma pergunta que sempre se faz mas a gestão de mudanças, quando eu devo aplicar? Onde eu devo aplicar? E a resposta é simples. Você deve aplicar sempre. É claro que você vai aplicar com maior ou menor grau, dependendo da circunstância. E você deve aplicar desde o planejamento do projeto, porque ela vai fazer muita diferença na estratégia do projeto.
A própria maneira de você conduzir o projeto, de você comunicar, ela pode ser alterada quando você tem uma visão daquela mudança e da humanização daquela mudança. Então, ela deve fazer parte da estratégia, e eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo real, de uma organização, que é uma organização do governo, mas que eles têm uma característica muito interessante, que eles têm um tremendo orgulho de como eles são, um tremendo orgulho deles nunca terem sido expostos por qualquer tipo de escândalo, né, que a gente com uma certa frequência vê na mídia. Então, eles estão no processo de implantar um RP e começaram a refletir, porque um RP, vocês sabem, traz muita mudança. RP não traz pouca mudança, traz muita, porque ele traz uma série de processos que estão prontos, que estão, teoricamente, testados, implantados em centenas de milhares de organizações no mundo inteiro. E você agora vai ter que dizer para aquela pessoa lá de compras, ou do contas a pagar, do financeiro, do contas a receber, que a melhor maneira dele trabalhar é desta forma, que já vem pronta. E que não é muito fácil fazer isso, né? Porque demanda uma adequação total do ser humano a um processo pré-estabelecido. Frequentemente, o que a gente vê no RP? Customização. Às vezes você mexe tanto no RP que ele perde a sua forma original. Aí na hora de fazer um upgrade, o que você tem que fazer? Tem que reimplantar. Ele já não é mais, você não consegue nem fazer uma evolução, né? Eu não sei se isso acontece no âmbito, né, lá da organização de vocês, mas é muito comum isso acontecer, a gente vê com muita frequência. Esses caras, então, para criar um propósito que fosse capaz de comunicar essa mudança e engajar o maior número possível de pessoas, eles fizeram isso aqui, ó. Eles declararam que a implantação do RP viria por um caminho que eles têm de busca de excelência operacional e de transparência total na gestão. E eles fazem parte de um conjunto de organizações, eles são uma das organizações, e o governo tem várias organizações desse tipo, várias empresas, que, de certa forma, não é que elas tenham uma concorrência entre elas, mas elas têm uma concorrência quase que pelo orgulho de ser a que tem o melhor desempenho, de ser aquela que tem a excelência operacional. Então, quando você declara isso para um time que tem isso já engajado, né, você diminui muito as resistências naturais. De dizer, olha, esse projeto ele vai permitir que aquele motivo do nosso orgulho, que aquilo que nos diferencia, que faz com que nós sejamos melhores do que aquela outra organização e aquela outra, ele agora, nós vamos ter uma ferramenta que vai nos ajudar a alcançar a excelência acima ainda da média ou daqueles que estão buscando chegar perto do nosso desempenho. E isso realmente deu um resultado enorme. É claro que existem resistências, não tem a menor dúvida disso, mas existe muito menos resistência do que eles esperavam. As pessoas estão mais... Existe um clima de vibração com o projeto, de animação com o realizar, o concretizar, que é muito diferente do que se esperava originalmente. Então, veja a importância de você ter a gestão de mudanças como uma ferramenta estratégica desde a origem. Se não fosse utilizado já na fase de iniciação e planejamento do projeto, provavelmente a comunicação seria: implantaremos um ERP. E dificilmente só isso teria essa capacidade de mobilização e de engajamento como eles conseguiram. Existem muitos teóricos que falam sobre gestão de mudanças, principalmente psicólogos que estudam esse tema, que sabem muito sobre o assunto, mas muito na instância conceitual e pouco na instância prática. E nós percebíamos que para pessoas que lidam com projetos, nós precisávamos de uma abordagem mais objetiva, mais pragmática, consubstanciada em atividades, em scripts e ferramentas que pudessem amparar pessoas que não têm uma formação em psicologia, mas que podem aplicar todos esses conceitos. Então, basicamente, uma visão genérica do HCM-BOK, você tem as atividades que devem percorrer todo o projeto, qualquer que seja ele, seja um projeto de reestruturação ou de implantação de uma nova tecnologia, e dividimos essas atividades em 3 camadas. Uma camada para pessoas, uma camada que tem um foco na equipe, que é diferente do indivíduo, e uma camada que tem um foco no projeto. E
Por fim, né, no encerramento do projeto, eu queria ressaltar aqui, nós vamos avaliar cada uma dessas atividades com cuidado, mas a mais importante é essa aqui, que é a sustentação da mudança. Que a gente já falou um pouquinho lá, quando a gente falou do Vale do Desespero, e que, para quem é PMO, introduz um conceito novo. Porque, normalmente, quem é PMO acompanha o projeto até o encerramento, no máximo até ali a operação assistida, um pós-go live, alguma coisa assim, uma entrada em produção. Mas agora tem uma variável diferente, que para garantir o sucesso da mudança, você precisa acompanhar as variáveis que mostram que aquela mudança está consolidada, que ela está realmente segura, que é diferente de você acompanhar o projeto até o seu encerramento só, como a gente já viu.